Mãe, você mora no meu coração, na minha alma, todos os dias da minha vida. Hoje eu sou o homem que sou, graças a Deus e à Senhora. Uma mulher digna, de caráter de Deus. Uma mulher corajosa, forte, guerreira. Nunca desistiu. Hoje me deixou um legado. Vou contar um pouco da tua história, resumido, da melhor forma possível. Uma mãe que pega o seu filho no colo e dá o coração. Ela arranca, ela tira o coração de dentro dela para te dar. Mãe, a verdadeira mãe é assim. Isso é para todas as mães do mundo que ama, que zela por afeto, por dignidade, por amor. Porque o que adianta ter prosperidade, paz e faltar amor? Então não tem nada, nem vida. É um vivo morto, um morto vivo. Mas quando se tem o amor, tem tudo. Porque o amor vence tudo, conquista tudo de mais lindo nessa vida, que é a vida e o amor e a vida. Uma mãe que por 24 anos trabalhou, honrou a tua vida na casa de Deus, porque o nosso corpo é o templo, é a imagem, é a casa de Deus. Não é o que a gente vê aí fora, levantando palácios, adorando um Deus que não existe lá dentro. O Deus que existe está aqui, dentro de cada um de nós. Nós somos a imagem de Cristo. Deus fez o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, disse Deus a Jesus. E concordaram. Eles concordaram isso antes do mundo existir. Porque quando Jesus se entregou no Monte do Calvário, depois de ser traído por um beijo, derramou lágrimas. Pois essa mesma lágrima que Jesus derramou, eu já derramei. Porque a coisa mais importante da vida não é o dinheiro, não é o poder, não é as coisas materiais. As coisas mais importantes da vida é Deus e a tua família. A família de Deus, que se vai, que se foi, não adianta mais. Quando se está em vida, quantos foram os momentos que eu pude pegar na sua mão, te levar para passear num restaurante, num parque, numa esquina qualquer, para te abraçar, te beijar, te honrar como mãe, te agradar, ouvir mais você, porque o que nós precisamos nesse mundo não é ficar lendo Bíblia repetidamente e adorando todos os dias uma coisa que eles inventaram, que o homem inventou. Placas são placas, são governantes, são religiosos que querem mostrar um Deus que não existe lá dentro, porque aqui fora eles não têm coragem de acolher um necessitado que precisa de uma roupa, um vestimento, que precisa de um alimento, que precisa de uma higiene, um banho digno. Quantos são aqueles que estão morrendo, jogados nas ruas, e passam e fingem que não vê? Isso sim é dízimo e oferta. Quando você amar o próximo como a si mesmo, salvar aqueles que estão morrendo. A gente não vê isso aqui fora, mas aí dentro, até papagaio fala, porque só sabem falar. Uma mãe que vendia salgadinho, doces dentro de cemitério, dentro das igrejas, nas ruas, com a bolsinha simples e humilde, roupa simples, dentadura, nem dente tinha na boca, sabe? E eu fiz de tudo para olhar o quê?
o trabalho, né? Eu achava que o meu trabalho era mais importante, cuidar de filhos somente, cuidar do ego, de si próprio. Quantos foram os momentos que eu pude fazer e não fazia, porque tem que trabalhar, tem que cuidar de filhos, tem que levar os filhos para passear, mostrar que eu sou um papai, papai modelo, que deu todo o amor do mundo para os seus filhos. E cadê seus filhos hoje? Nem lembram que você existe. Uma mãe cuida de 10 filhos, mas 10 filhos não cuida de uma mãe. Eu posso dizer que eu fui a metade disso. Eu fui a metade, eu fui 5 filhos. Eu fui 5. É como se eu fosse 5. Uma mãe cuida de 10 filhos, né? Eu fui como uma mãe que cuida de 5 filhos, pelo menos. Porque pelo menos eu honrei ela como pude. Mas eu poderia ter feito melhor. Pegar na mão dela, levar para passear. O que é um restaurante, um shopping, um pesqueiro, Na casa de Deus nós íamos sempre. Minha mãe era obreira da Igreja Universal. Lavava roupa de pastor, passava roupa de pastor, limpava banheiro sujo de igreja. Tinha todo o cuidado de deixar a igreja limpa, cheirosa, arrumada. Mas era só aparência. Levava jornalzinho dentro de presídios, hospitais, as ruas. A rua da minha casa, a porta da minha casa parecia uma fila do INSS. Tantas palavras de Deus. Ela era sábia, ela não tinha estudo, mas tinha sabedoria de Deus, porque a sabedoria vem desde a eternidade. E que adianta ser um médico, um juiz, um delegado, ser uma autoridade máxima desse país e ser corrupto? São como fariseus, são como hipócritas, são como fariseus que, que têm como sepulcro, bonitos por fora e podres imundos de corrupção, assassinos imorais por dentro. Eu sei o que eu estou falando porque eu enfrentei o sistema. Usaram o meu nome para fazer lavagem de dinheiro. E para se vingar, tiraram minha herança, tiraram a minha alegria de poder viver, tirando minha família de mim. Mas isso não foi nada. Vocês não tiraram minha família de mim. Hoje ela mora no céu, ao lado do Deus Todo-Poderoso, à direita do Pai. Jesus Cristo, ele é a autoridade máxima, o advogado intercessor mais justo que todos os advogados da terra. Ele pega a tua causa, intercede espiritualmente e leva até Deus, porque Deus é o juiz mais justo que todos os juízes da terra. E quem tem razão, a razão da verdade, tem Deus. E quem não tem a razão da verdade, anda com o diabo, anda em trevas. Os seus olhos são maus, seu coração perverso. Porque a Bíblia fala que o coração perverso, enganoso, é pior do que tudo de mal dessa terra. Ele é corrupto, ele adultera, ele mente, ele rouba, ele mata. O prazer dele é comemorar bebendo e comendo a morte de pessoas dignas, simples, pessoas de caráter justas na vida. Meu pai trabalhou em 18 empresas, uma delas foi dentro do cemitério fazendo buraco, e eu levando marmita para ele. E ele nunca deixou faltar nada na mesa. Eu vim de uma família de caráter de Deus, simples e humilde. Não tinha uma roupa bonita para se vestir, mas a mesa era farta. A casa tinha amor. Mas o que faltou? Tempo. O tempo para trabalhar era mais importante, o tempo para ficar com os filhos, o tempo para ir para a praia, para os parques, shoppings, enfim. Aí o tempo passava, quando via, foi tarde demais. Se arrependimento matasse, não estaria aqui para contar a história. Mas Deus me deu o dom da vida, o dom do amor, para dizer uma coisa. Se você tem a sua mãe, abrace-a, beije, leva ela para passear, nem que for na esquina,
1 quilômetro ou 1.000 quilômetros, que seja, isso não vai fazer diferença. O que faz diferença é o que sai de dentro para fora. Porque o que sai de dentro com amor para fora é reconhecido. Verdadeiramente, se conheceres a verdade te libertará. E se verdadeiramente o Filho, Jesus Cristo, te libertar, será salvo. Porque quem conhece a verdade, anda na lei de Deus, anda nos caminhos santos. E pode vir o que for do mal. Eu não me tornei um ladrão. Eu não me tornei um bandido assassino, como o sistema aí fora queria. O sistema aí fora, ele hipnotiza. Ele te coloca com obrigações, escravidão. E usa famílias. Porque o ladrão veio apenas para um propósito: para roubar, matar e destruir. E ele começa dentro da sua casa. Quando você abre uma brecha, o inimigo entra, como um leão que ruiva. Mamãe, você ia todos os dias na igreja, doente, ou com saúde, ou com sol, com chuva, noites, madrugadas, mal dormidas. A senhora honrou nossa família. E o legado que a senhora deixou, vendendo salgadinhos nas ruas, doces, até água no semáforo, para honrar a Deus no altar, por pessoas deste mundo que estavam te enganando. Deus estava vendo. Deus contempla os bons e os maus dessa terra. Os olhos do Senhor estão inclinados lá de cima para contemplar os bons e os maus dessa terra. Pois desde a minha infância tentaram destruir a minha vida. E a senhora disse que eu seria do seu ventre, que eu seria prometido de Deus. Que eu seria um profeta de Deus prometido. E aonde quer que eu vá, onde quer que eu for, eu nunca vou mudar, minha mãe. Minha mãe, por Deus e pela senhora. Porque a senhora fez um homem de Deus. E onde eu vou, eu prego a palavra do Senhor. Eu sou um profeta do Senhor, nosso Deus. Para dizer para você aqui, o que você tem que fazer hoje, faça. Porque amanhã pode ser tarde demais. Porque para mim foi. Hoje eu queria estar aqui com a minha mãe, abraçando e beijando ela o tempo todo. Uma vez eu fiz isso. Cheguei de surpresa dentro da igreja. Como um filho pródigo. Que só pensava em bens materiais, em ilusões, academias, uma vida de ilusão, querendo ser disputado por mulheres. Eu me sentia um maioral. Só que eu vi hoje que ali eu era o mais fraco e pobre de tudo. Hoje, depois de ter caído nas ruas, e só não virei mendigo porque Deus não deixou, como muitos queriam destruir a minha vida dentro da própria família. O seu pior inimigo do mundo inteiro é a própria família. São da própria parentela. Eles são os ladrões que vêm do inferno para roubar, matar e destruir. Fizeram isso na minha família. Só sobrou eu. Só sobrou eu. Só sobrou eu de toda a minha família. Porque hoje minha família mora no céu. Principalmente você, mãe. Aquela estrela da manhã e aquela estrela da noite que brilha, eu vejo todos os dias, dia e noite. E eu falo com você. Acordo, durmo. A gente está aqui. Eu estou dentro de você e você está dentro de mim. Aquele que tem a sua mãe que já se foi, ou aquela que tem até hoje, não se esqueça. Porque sem ela, você não estaria aqui. Agradeça a Deus por tudo. Seja ruim, seja bom. Por estar vivo. Porque quantos são aqueles que estão morrendo e não têm a oportunidade de conhecer sua mãe, não têm a oportunidade de ter uma vida feliz com uma mãe. A minha mãe tem um caráter de Deus. A minha mãe, quem conheceu, ela arrastava multidões para a casa de Deus. Com a tua imansidão, com o teu amor, o teu carinho. Ela pegava pessoas que moravam na rua, levava dentro de casa, dava de comer.
Só hoje eu não vejo mais isso nesse mundo. Eu vejo pessoas passando uma por cima das outras, matando, roubando por herança, disputa de herança, poder. Quem sabe que eu tô falando, que passa por isso, está sentindo como eu. Eu vim de uma infância onde no leito da família, rodinhas, filhos, pais, mães, tias, tios, primos. Eles são os ladrões que veio do inferno. Eles levantam a tua vida. E quando eles conseguem, eles planejam como destruir você. Em todos os sentidos. Porque o diabo veio para negredir a imagem do homem. Quantos são aqueles mendigos que estão na rua acompanhados de um cachorrinho para acompanhá-los? Porque Deus disse a Jesus em Gênesis: façamos o homem nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim fez. E no dia que ele se entregou, antes daquele beijo de Judas, depois daquele beijo ele derramou lágrimas. A dor foi tão grande, ser traído com um beijo. Um beijo ser traído. Eu fui traído com vários beijos, abraços. Eu fui traído até porque quem dormia do meu lado, comia na mesa comigo. Dormia, comia, bebia. Do meu lado, dentro da minha casa. Hoje eles estão aí. Hoje eles me perseguem. Eles veem o que eu estou falando aqui agora. Eles seguem meus passos porque eles sabem que ninguém pode contra Deus. Aquele que tem Deus dentro de você, o poder de Deus, jamais será vencido. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O inimigo. Não tem como agradar de dois senhores. Existem dois senhores na face dessa terra, nos céus e na terra, nas profundezas do mar, no universo. O Senhor nosso Deus e o Senhor Lúcifer, o diabo. Porque o mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno. Jesus chegará num cavalo branco e na sua coxa direita, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E na sua cabeça, vários diademas, são troféus e medalhas que brilham mais que a luz. E na sua mão direita, uma espada de 2 gumes que cessa e corta o bem do mal. Ele virá no dia do juízo final buscar a sua igreja. A sua igreja, a sua noiva, a sua igreja, somos nós, o templo do Espírito Santo. A noiva, a aliança eterna. Porque que adianta você ganhar o mundo e a sua alma ir para o inferno, para a perdição? Você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus e o amor de Deus dentro de você e com os próximos, amar a Deus acima de tudo e o próximo com a si mesmo, são os 2 maiores mandamentos da vida. E quem não tiver isso, não tem nada. Aí veremos que quem é de Deus e quem não é. É simples quando alguém olha no seu semblante e vê se você é de Deus ou não é. Teste, olhe e veja, porque bem-aventurado aquele que não viu e creu, porque até Tomé teve que ver para crer, mas ele caiu de joelhos quando ele viu as mãos de Jesus toda cortada, furada, quando ele ressuscitou dos mortos. Porque no 3º dia ele ressuscitou, porque no 2º ele foi lá no inferno, no território, pegou a chave da vida e criou o inferno como um calabouço para mandar todo o mal para lá, porque eles são nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, pessoas, é contra principados e potestades. Eles são espíritos do mal como a areia do mar. Quem já pegou a areia do mar, encheu na mão, é infinito, não é? Então o mundo está tomado pelo mal, já é do maligno. E sim é sim, não é não, que passar disso é do maligno. Então seja sincero e verdadeiro sempre. Quem andar assim terá Deus. Quantos são aqueles que mentem? Porque em Apocalipse está escrito que todos os feiticeiros, todos os hipócritas, todos os incrédulos, todos os imorais, todos os homicidas, suicidas, como Judas, todos os mentirosos e covardes irão para o lago de fogo que arde em enxofre, que é a segunda morte. Porque a primeira morte é essa. Nós estamos aqui nesse mundo, já é o inferno. Aonde quer que você vá tem mentira. Mentira. É uma pequena mentira, uma média, uma grande. Que diferença faz? Mentira é mentira. Pecado é pecado. Sim é sim, não é não, que passar disso é do diabo. E quem é de Deus não serve, não é escravo do diabo.
pois o diabo tentou me escravizar a vida inteira, usando meu nome para lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, crime organizado, facção criminosa, empresários, advogados, juízes, polícia federal, polícia militar, polícia civil, sabem quem eu sou. Por isso eu denunciei essa geração satânica maligna da terra. E por isso eles me castigam, me exploram, me humilham, me desprezam. Eu poderia hoje no Templo de Salomão, eu poderia ir em qualquer parte do país e falar a verdade de quem vocês são. Políticos, pastores, profetas, bispos, profetas, apóstolos que se tornam vereadores, deputados federal, deputado nacional. Vocês sabem o que eu estou falando. Todo o dinheiro da corrupção, do tráfico de drogas, tráfico de pessoas, tráfico humano, análogo da escravidão, lavagem de dinheiro. Eu sei de onde vai esse dinheiro. Por isso que vocês gostam de prender traficantes. Eu estou estendendo essa conversa aqui sim, sabe por quê? Porque foi através da minha mãe, do meu pai, principalmente minha mãe. Ela falava para mim, não faça isso, meu filho. Eu ia lá teimoso e fazia. E chorava lágrimas de sangue, como choro até hoje. E hoje eu enfrento o sistema para dizer que a minha mãe não está morta. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, porque a Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Espírito Santo é o que está dentro de nós. O que salva é o que está dentro de nós. Porque o que condena o homem é o que está dentro dele. Se ele for como um copo de água sujo, assim ele morrerá nas trevas. Mas se ele for um copo de água limpo, transbordando aquela sujeira e se limpando de todo o teu coração por dentro, como de coração de uma criança, verá Deus e viverá com Deus. Assim minha família reina nos céus com Deus. Porque todos os dias da minha vida eu sonho o paraíso onde uma lágrima será derramada. Todo sofrimento, tudo será cessado. Onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, um lugar preparado para todos nós. Porque dessa passagem, para onde nós vamos? Tudo isso vai ficar. E o que vai embora? Nossa alma. Porque o espírito volta para Deus, no soprar. Mas a alma vai para onde? Depois que tudo acaba aqui para nós. Porque todos nós temos um propósito aqui nessa vida. Mas sabemos que um dia iremos embora. Nada é eterno. Só o que fica é essa matéria se corroendo por ladrões, por cupins, traças, porque nosso maior tesouro não é herança, não é dinheiro, é a salvação eterna. Muitos pegam a sua salvação como uma pedrinha, amarram seu nome, sua vida ali e jogam em alto mar. E vão para as profundezas da perdição eterna, a morte eterna. Então a vida eterna é isto, em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Jesus Cristo. Mamãe, desde criança, não esqueço nossos momentos. Quantas faltas você me faz. Até hoje eu ouço sua voz. Até hoje eu sinto o seu perfume. Sinto o cheiro da tua comida. E digo mais, mãe. Mãe, um dia nós iremos se encontrar no céu. E todas as mães e todos os filhos que são como eu e você, mãe, que estão aqui, vão se encontrar. Vamos se encontrar. Mais cedo ou mais tarde, isso é convicção e é a certeza da fé de coisas que não aconteceram e que se esperam. Esse é o maior fé e esperança. O autor da vida e consumador da nossa fé é Jesus Cristo. Tá? Entrego a minha vida. O autor, único, suficiente, eterno, exclusivo Salvador, Jesus Cristo. Ele que tem que ser adorado, louvado, honrado, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não ovo de Páscoa, não Papai Noel, não profetas dentro de igreja, estão lá para roubar o dinheiro dos pobres, dos simples e humildes, né? Há uma blasfêmia, há uma hipocrisia, hipócritas que estão no sistema, começam dentro dos poderes do governo, das igrejas,
são governantes, são religiosos que estão no poder para dominar a terra e o mundo. Jesus disse que viriam ladrões em seu nome, programando ser Deus. É isso que eles fazem, eles inventam, eles fazem uma lavagem cerebral, hipnotiza através de propósitos, através de palavras do Senhor. Eles camuflam, eles acobertam como lobos disfarçados de cordeiros. Nem tudo que brilha é ouro, mas fizeram templos como de ouro, prata. Então, eu quero dizer, feliz Dia das Mães. A você, minha mãe, que está no céu, a todas as mães que estão no céu, como foi como a senhora, e como aquelas que estão aqui na terra até hoje. Seja a mulher mais linda da minha vida, minha mãe, é a senhora. Eu te amo e sempre vou te amar, por ter feito o que eu sou, um homem de caráter, digno, e eu não caí, mãe. Não caí, sabe por quê, mãe? Porque o diabo não vai negredir minha imagem e me tornar eu como um mendigo. Ele tentou, até aparentemente parecia, quando eu fiquei em abrigos, quando eu morei nas ruas, dormia dentro de carro, né? Dormia dentro dos abrigos, passei fome, fiquei na fila de R$1, como uma filha minha me disse, né? Uma filha, pai, se você precisar eu te dou R$30, você vai lá todo dia R$1.